Oi, aqui é o Fábio Moraes, engenheiro agrônomo da Universidade Orgânica, e essa é mais uma aula do curso online Tomate Orgânico Fácil. E nessa aula você vai aprender como extrair e armazenar suas próprias sementes. A primeira coisa que você deve fazer é selecionar as plantas e selecionar os frutos para a obtenção das sementes. Para ter sementes sadias e viáveis por mais tempo, é super importante escolher plantas vigorosas e sadias, sem sintomas de ataque de insetos e doenças. As plantas devem expressar as características das variedades, assim como os frutos. Evite colher frutos deformados, com insetos e doenças. Colhe os frutos completamente maduros da planta, a partir do segundo cacho, para que o máximo de sementes sejam viáveis. Os frutos devem ser acondicionados em recipientes de plástico, para evitar que os ácidos do suco reajam com o metal, interferindo na viabilidade das sementes. Agora, a gente vai saber um pouco das técnicas de extração das sementes. Existem basicamente duas técnicas de extração das sementes. A extração com ácidos, principalmente o ácido clorídrico, mas essa técnica é aplicada de maneira mais industrial. Não é o nosso caso aqui do curso. Você vai aprender aqui uma técnica da fermentação natural, onde os micro-organismos vão atuar biodegradando toda a mucilagem e deixando as sementes prontas para serem armazenadas. Então, para fazer essa técnica, você vai precisar de uma vasilha de plástico de capacidade de 1 litro, 800 ml de água, uma faca, uma colher de chá ou de sopa, uma peneira de metal ou de plástico e um rolinho de filme plástico, além, é claro, de um rolinho de papel toalha. Corte os tomates retirando a polpa com o auxílio da colher. Você também pode espremer os frutos expelindo as sementes com a mucilagem. Utilizem a proporção de 1 kg de frutos para 0,8 a 1 litro de água. Logo após toda a retirada das sementes, deixe repousar na água por 4 dias. Esse tempo é necessário para que a fermentação seja eficiente e que toda a mucilagem seja degradada. Após esse período, separe o conteúdo sobrenadante, apenas inclinando o recipiente e adicionando mais água para retirar o excesso de pele da polpa. Agora é possível observar que grande parte das sementes ficam repousadas no fundo do recipiente. Com o auxílio de uma peneira de malha fina, separe a água das sementes. Após esse tempo, as sementes que ficam no fundo são as sementes que apresentam maior viabilidade, e as que ficam boiando devem ser descartadas. Retire todo o resto da polpa, lavando as sementes em água corrente até a completa limpeza. Depois disso, despeje todo o conteúdo na peneira e dê uma última lavada.
Agora, a próxima etapa é a secagem das sementes. Coloque a massa da semente sobre o papel toalha ou jornal, espalhando uniformemente uma camada fina. Deixe secar aí por 3 a 4 dias, revirando uma vez por dia até que as sementes comecem a se desprender do papel. A temperatura ideal para a secagem é de 28 a 30 graus. Temperaturas altas podem induzir a germinação precoce das sementes. A umidade deve ser em torno de 6 a 8%. Uma coisa que eu esqueci muito importante é que a secagem deve ser feita à sombra, ok? Nunca secar a semente do tomate no sol, tá bom? Então, qual é a quantidade de sementes que eu consigo obter? Isso vai depender muito da variedade que você está usando. Para essas variedades de polinização aberta, cada quilograma de frutos rende de 3 a 4 gramas de sementes, de 1.000 a 1.200 sementes. Já para as híbridas, você obtém de 5 gramas, 6 gramas de semente por planta. Vamos agora para o armazenamento. Para pequenas quantidades, as sementes devem ser armazenadas em refrigerador, no local onde se armazenam as hortaliças, na parte inferior, onde tem uma umidade adequada também. Para grande quantidade, é necessário um uso de câmara, com controle de temperatura com umidade não ultrapassando 30%. A validade da semente gira em torno de 3 anos, desde que se tome os devidos cuidados no armazenamento, em relação à temperatura e umidade principalmente. Então, a nossa aula foi esta. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato com a gente, comigo, com o Fernando. Agora então você vai ficar aí com o Fernando, que ele vai passar para você a tarefinha de casa relacionada aí a essa aula de extração de sementes. É com você, Fernando? É isso aí. Na aula 2, eu não sei se você ainda se lembra, mas eu pedi para que você já começasse a ir atrás de descobrir quais eram os tomates. Nessa aula a gente falava sobre os grupos de tomates. E eu pedi para que você escolhesse alguns tomates para separar as sementes. E é a partir dessa aula que você vai começar a fazer isso. Se você ainda não conseguiu os tomates e está assistindo diretão, não tem problema. Mas a partir de agora, você vai ter que arrumar as sementes, porque depois dessa aula, a gente já vai começar a colocar a mão na massa. Quer dizer, você já começa a colocar a mão na massa agora, porque você já tem que fazer esse processo aí, que vão levar 4 dias com as suas sementes, para você poder já ter as sementes em mãos para poder plantar. Então, a lição de casa está dada. É começar a ter essas sementes aí, daqui a 4 dias você já ter essas sementes guardadinhas para a gente começar o plantio. E te vejo na próxima aula.